Bom dia, eu espero que você tenha vivido até o presente momento na graça de Deus. E estamos aqui com mais uma edição do nosso programa diário espiritual, com esse desejo de evangelizar, de levar a palavra de Deus cada vez mais longe. E eu espero que você possa nos ajudar nesse momento de evangelização, compartilhando esse vídeo, também falando para outras pessoas desse programa, para que assim possamos atingir mais pessoas, para que possam ouvir a palavra de Deus e tomar o rumo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. Já pedimos para você preparar agora o seu copo com água, para que daqui a pouco no nosso programa possamos abençoar esta água, que vai ser um sacramental, uma presença de Deus aí na sua casa. Vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, conhecer a vida de mais um santo. Mas antes vamos invocar o Deus Unitrino para que esteja aqui conosco no nosso programa e também aí na sua casa, te orientando e te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, vamos conhecer a vida de São Bonifácio, monge. São Bonifácio, monge beneditino. Com alegria, celebramos a vida de total entrega a Deus deste santo que se tornou o apóstolo da Alemanha. São Bonifácio recebeu o nome de batismo de Winfrido e, com o passar da vida no seguimento ao Divino Mestre, tornou-se monge beneditino. O coração de Bonifácio era sereno como o dos seus irmãos monges, porém inquieto por causa do seu ardor missionário. Sendo assim, ao se apresentar ao Papa, recebeu sua investidura de missionário, fato que mudou sua vida e seu nome de Winfrido para Bonifácio, em memória de um grande mártir. Ordenado bispo, São Bonifácio soube proporcionar elo do cristianismo nascente na Alemanha com Roma, assim como bem evangelizou os 4 cantos de sua região, através de muitos mosteiros e dioceses que nasceram por sua causa. Docilidade e firmeza, timidez e coragem, oração e ação estavam presentes em sua pessoa e em seu fecundo apostolado, que não se resumiu na Alemanha, pois ao estabelecer sede episcopal, deixou tudo nas mãos de outros bispos e foi evangelizar o norte da Europa. Aconteceu que, ao ir para Docking, a convite para celebrar o crisma, São Bonifácio e outros cristãos foram atacados e mortos por pagãos. São Bonifácio, rogai por nós. E agora vamos comentar brevemente a vida de São Bonifácio, que você acabou de ouvir a sua história. Viu também aí a imagem de São Bonifácio, ele que, um grande apóstolo da Alemanha, tornou-se monge e teve sempre um coração sereno. Então que nós possamos imitar essa virtude de São Bonifácio, de termos também um coração sempre sereno diante das dificuldades da nossa vida. Sempre sobre proporcionar o elo do cristianismo entre o cristianismo na Alemanha junto com Roma. Ele sempre fez essa ponte de amizade. Ele não foi aquele que dividiu, mas ele sempre desejou congregar a igreja da Alemanha, o cristianismo na Alemanha, com o cristianismo professado em Roma, ou seja, estando em unidade com a fé de Pedro, a qual Jesus entregou para que ele pudesse administrar. Então, São Bonifácio foi esse homem que manteve essa ligação com a Igreja de Cristo, com também os cristãos da Alemanha. Foi um homem de muita oração e também de ação. Esse é o grande lema dos monges, dos beneditinos: orar e trabalhar. Então, com certeza, ele sendo monge, praticou isso na sua vida e também é um lema que todos nós podemos adotar na nossa vida, porque muitas vezes corremos o risco de ficar só em oração, esquecendo do trabalho, ou ficar só no trabalho, esquecendo da oração. Para que a nossa vida seja completa, precisamos sim ter o momento de trabalhar, a hora para trabalhar, mas também a hora de parar para rezar, para sempre reconhecer a graça de Deus na vida de cada um de nós. Ele foi esse grande apóstolo e, por não negar a sua fé, e alguns pagãos, invejando a sua vida, o seu sucesso que ele sempre tinha, tirou a sua vida e ele foi então habitar diante do Senhor, que é o grande Criador, para onde todos nós, de onde saímos e um dia iremos voltar. São Bonifácio, rogai por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nesse momento
proclamar o Santo Evangelho para hoje, para que nós possamos tirar uma mensagem que nos ajude a viver cada vez mais o projeto salvador do nosso Deus. E o Evangelho hoje proclamado será Marcos 12, dos versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus, alguns partidários de Herodes, para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Eles: Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como você acabou de ouvir nessa proclamação do Evangelho, e agora vamos meditar e refletir, como o versículo principal aí que nós podemos tirar diz: Dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Jesus está ali então conversando, tendo esse embate com os fariseus e com alguns partidários de Herodes. E quando esses fariseus e esses partidários de Herodes vêm conversar com Jesus, na verdade eles não estão preocupados em saber sobre o imposto, mas na verdade eles vêm com um fingimento para fazer essa pergunta capciosa, para pegar Jesus em alguma palavra. Como diz o ditado muitas das vezes, eles vão, passa esse óleo de peroba e com cara de pau vai lá conversar com Jesus. Mas Jesus, ele não conhece só o exterior de cada um de nós, ele conhece o nosso coração. Então eles fazem essa proposta: se de fato é lícito pagar o imposto a César. Jesus então pede uma moeda e ele olha e vê que a inscrição é de César e ele pergunta: de quem é a inscrição nesta moeda? E eles dizem: é de César. E ele tem então essa célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está ensinando a cada um de nós? Que há esses dois poderes, o poder terreno e o poder espiritual. E os dois não se contrapõem. Então, nós que somos chamados a observar o regulamento de ambos os poderes. Então, nós precisamos, sim, respeitar, estar em sintonia com os nossos governadores, com os nossos governantes. Claro que os nossos governantes também precisam estar submetidos sobre a orientação do grande governador, do grande legislador, que é o próprio Deus. Então, nós precisamos respeitar os nossos legisladores, os nossos governantes, à medida que eles também respeitam a ordem de Deus. E assim, nós também precisamos não só obedecer o poder, os governantes humanos, mas principalmente o grande governador disso tudo, que é o nosso Deus Criador. Precisamos viver ter tempo para dedicar ao nosso Deus. Precisamos, assim, pagar as nossas contas nesse mundo, mas também devolver algo que o Senhor dá a cada um de nós, dos muitos bens que o Senhor oferece a cada um de nós, também nós precisamos oferecer ao Senhor. Assim, ou seja, nós pagamos muitas vezes algumas contas e muitas vezes nem questionamos, que é a conta da água, a conta da energia, a conta da luz, do telefone, e assim pagamos porque nós utilizamos desse bem. A graça que o Senhor dá a cada um de nós, da saúde, de ter um trabalho, de poder caminhar, também nós precisamos recompensar ao Senhor, não pagando com dinheiro, mas assim com a nossa doação. E aí nós entramos nessa dimensão, recordando a você sobre a dimensão do dízimo. O dízimo daquilo que recebemos, precisamos depositar no altar do Senhor, ou seja, no templo.
mas também nós temos o dízimo do nosso tempo que nós precisamos devolver ao Senhor. E assim, praticando essa realidade de servir ao Senhor e também de servir aos governantes terrenos, a graça de Deus vai estar sempre em sintonia com cada um de nós. Ou seja, não precisamos pensar que esses dois poderes se contrapõem, mas pelo contrário, eles se complementam e ajudam a cada um de nós vivermos numa sociedade cada vez mais humana e justa para um dia estarmos plenamente no reino dos céus, gozando desse descanso que nós tanto lutamos para viver aqui desde esse plano terreno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fazermos essa reflexão da palavra de Deus, que com certeza nós vamos pedir a Deus o dom do discernimento, vamos rezar também essa oração a Santa Rita de Cássia, onde nós fazemos a consagração da nossa casa, da nossa família e da pessoa de cada um de nós, pedindo também que ela consiga a Deus para nós o dom do discernimento. Rezemos com muita fé esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água que nós pedimos que você preparasse no início do nosso programa, chegou o momento de nós abençoá-la, que você possa acompanhar com o coração aberto esse momento de bênção, para que a graça de Deus possa chegar até você por meio desse dom que é a água abençoada. Acompanhe com muita fé e devoção esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, corram sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h50, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. Estamos chegando ao final desta edição do programa Diário Espiritual desta terça-feira e queremos sempre contar com a sua presença para que você possa crescer cada vez mais nesse desejo de fazer a vontade de Deus na sua vida. E como a palavra de Deus nos disse hoje, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que essa bênção que você vai receber agora te ajude a viver cada vez mais a graça e viver na presença de Deus, todo libertador, para que você seja uma pessoa livre, mas que você reconheça a graça dele na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa
Diário Espiritual.